Olá, sombrios, tudo bem? O vídeo de hoje é o maior vídeo que eu já postei, pelo menos até o momento, aqui no YouTube. Ele é a história completa da Creepypasta 1999, junto com as suas atualizações, pelo menos até a data de renderização desse vídeo. Se posteriormente houver novas histórias, postarei aqui no canal, mas por enquanto fique com essa história. E se gostarem deste tipo de vídeo, deixem isso nos comentários e até o próximo vídeo. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that 1999. Eu era apenas um moleque de 5 anos de idade, no jardim da infância. 1999 é um ano que existe como uma mancha em minha mente. E por mais que eu tente esquecer, suas memórias jamais irão desaparecer. Foi nessa época que eu perdi o meu primeiro dente, que eu andei pela primeira vez em um avião e, infelizmente, perdi precocemente a minha inocência. Tudo começou com aquela TV velha. Pokémon era a última moda na escola. Cartas, jogos, figurinhas e o mais popular, os programas de TV. É claro que toda vez que eu chegava da escola, a minha vontade era de ficar grudado à tela da televisão até Pokémon começar às 5 horas da tarde. O problema era que o noticiário que meu pai assistia começava às 5h30. E os episódios de Pokémon eram sempre duplos, o que significava que eu perderia um episódio por dia. Algo que me deixava completamente desapontado, porque queria falar sobre aquilo na escola com os meus amigos. Meu pai se cansou de me ouvir reclamar sobre isso todos os dias e resolveu comprar outra TV. Meu pai colocou a TV que tinha comprado no meu quarto, mas infelizmente era uma daquelas bem antigas, de tubo e com antenas. Só tinham 20 canais e não incluía o canal que passava Pokémon. Mas eu não me importava, pois estava emocionado demais, porque tinha minha TV no meu quarto. Depois de navegar pelos canais disponíveis, cheguei à conclusão de que apenas o canal 2, o TVO Kids, valia a pena. Então, assisti isso por um tempo. Passando alguns meses, descobri o canal 21. No mês de abril, em um dia que estava folheando os canais tentando ver se encontrava algum que passasse Pokémon, apertei o canal 21, esperando que dentro dele houvessem outros canais. Para minha sorte, havia. Meu pai também ficou surpreso, mas ele me deixou ver, pois todos pareciam ser programas infantis. O canal se chamava Caledon Local 21. E mais tarde, eu descobri que realmente era transmitido da cidade de Caledon, Ontário, no Canadá. Uma cidadezinha de pouco mais de 50 mil habitantes, vizinha de onde eu moro. Os programas que eu vi nesse canal pareciam mal feitos, e eu nunca entendia o que estava acontecendo na maior parte do tempo. No entanto, eu cresci, e toda vez que eu lembrava daqueles programas, os achava ainda mais sem sentido e confusos, e me perguntava o que diabos eu estava assistindo. O que se segue é uma lista de programas e episódios que me lembro de ter visto na Caledon 21. Me assusta a riqueza de detalhes em minha memória, mas acho que coisas como esta marcam sua mente. Haviam apenas 3 programas no canal, provavelmente porque o canal só funcionava das 16 às 21 horas. O Porão do Sr. Urso, episódio 12. Este é um nome muito superficial se fosse usado nos dias de hoje. O programa mostrava um cara vestindo uma fantasia de urso que recebia um novo visitante em seu porão todos os dias. Eram sempre crianças. Era filmado com uma câmera de vídeo com pouca qualidade. A polícia me fez inúmeras perguntas sobre esse programa. O episódio começava com o Sr. Urso sentado em uma das mesas, jogando damas, sozinho. E ele ficou lá sentado por um tempo até ouvir uma batida na porta. A câmera foi então mostrando os degraus até a porta, onde bateram de novo. O Sr. Urso subiu as escadas e abriu a porta.
Lá estavam duas crianças. Um era um menino e aparentava ter a minha idade, 5 anos. E a outra era uma menina que parecia ter por volta dos 8 anos. O Senhor Urso dançou de alegria com a chegada das crianças e em seguida começou a conversar com eles. Pelo que me lembro, não era possível escutar nada do que diziam. O Senhor Urso, então, levou as crianças para o porão, que era bastante escuro e iluminado apenas por uma pequena lâmpada a óleo sobre a mesa. Eu realmente não me lembro de muita coisa, a não ser ele cantando uma música que eu nem conseguia ouvir muito bem, por conta da máscara do urso. O episódio terminava com eles brincando de esconde-esconde, com as crianças escondidas no armário, e o Senhor Urso na contagem. Sopa e colher. Eu não acredito que isso tenha sido realmente um programa. Acredito que tenha sido mais algo como um filme de curta-metragem. Eu tinha parado de assistir o canal Caledon Local 21 por uns tempos. Um pouco porque os programas eram meio estúpidos. Além disso, o Pokémon havia mudado de horário e agora passava às 16h30 e às 17 horas. E eu não me lembro de muito, mas o programa foi filmado em um porão semelhante ao que foi usado pelo Senhor Urso. A coisa toda durou cerca de meia hora. E eu achei estúpido algumas das cenas, como uma em que uma colher persegue a sopa, tentando comê-la. No final, mostra uma mesa e cerca de 7 crianças sentadas ao seu redor, cada uma com uma tigela de sopa diante delas. Elas olhavam para a câmera, mas confusos e com expressões de medo em seus rostos. O homem da câmera, em seguida, segura a lata de sopa na frente das crianças e diz: "Colheres prontas?" E então a filmagem acaba. Era verão e não assistia ao canal 21 há um bom tempo. Até que um dia fui dormir na casa de um amigo e decidi verificar novamente. Meu amigo tinha ganhado uma TV para seu quarto pelo seu 6º aniversário. Por isso, ficamos acordados até muito tarde. Na época, 9h30 da noite, era muito tarde para nós. E assistimos a TV. Foi quando me lembrei do canal 21 e mostrei para o meu amigo. Decidimos ver se ainda estava transmitindo. E para nossa surpresa, estava. Eles deviam ter mudado o horário da programação. O Porão do Senhor Urso, episódio 23. Este episódio foi divertido para meu amigo e eu, principalmente porque tinha palavrões. No entanto, quando eu penso hoje nesse episódio, eu percebo que algo muito errado devia estar acontecendo quando ele foi filmado. Começa com a imagem da câmera deitada, de lado, enquanto gravava o Senhor Urso subindo as escadas para a porta do porão. A câmera apaga por cerca de 1 segundo antes de abrir de novo, na posição vertical correta da imagem na tela, e de frente para o Senhor Urso. Havia também um garoto falando com ele, mas esse garoto parecia ter cerca de 11 ou 12 anos. Ele ficou conversando com o Senhor Urso por um tempo, mas não conseguia ouvir bem. De novo, a câmera de baixa qualidade. Até que a criança começou a levantar a voz. O garoto estava dizendo que já era tarde e sua irmã deveria ir para casa. Dava para ouvir vozes ao fundo. Ao que o Senhor Urso também dizia: "Cai fora, você não foi convidado." Com uma voz profunda e abafada pela máscara de urso. Me lembro de meu amigo e eu olhando um para o outro e rindo com a menção da palavra F proibida. Mas o episódio ficou ainda mais estranho. O garoto começou a subir as escadas antes de se virar e dizer que chamaria a polícia. Nesse momento, o Senhor Urso começa a correr em direção a ele, que também corria e gritava. A câmera, então, corta a imagem e este foi o final do episódio. O canal entrou em tela estática pouco depois. Em agosto, eu fiquei curioso para ver o Porão do Senhor Urso. O último episódio que vi do Senhor Urso era muito estranho e tinha muitos palavrões, o que também me fez pensar que o programa era feito para adolescentes. No entanto, eu coloquei no canal para assistir enquanto meu pai estava ocupado. O Porão do Senhor Urso, episódio 28.
Aparentemente, este episódio foi passado na TV durante todo o mês de agosto. Foi muito estudado pela polícia. O capítulo inteiro foi apenas o Sr. Urso sentado em uma cadeira falando para a plateia. Olá, crianças. Você quer visitar o meu porão? Se você quiser, por favor, me escreva uma carta neste endereço. A tela em seguida foi transferida para uma tela toda branca com letras multicoloridas, contendo um endereço, e assim permaneceu todo o resto do episódio. E adivinha o que eu fiz? Enviei uma carta ao Sr. Urso. Ou àquele bastardo doente que eu representava pedindo as cartas. Eu fiz isso principalmente por curiosidade. Meu pai ficou de boas quanto a isso, pois ele pensava que era um programa legítimo para crianças, já que nunca havia visto nada do que realmente passava no Canal 21. Então, eu escrevi uma carta com a minha melhor letra, e acho que acabei dizendo que queria muito conhecer o Sr. Urso. Meu pai enviou a carta para o endereço que o Sr. Urso passou durante o programa, que ficou passando durante o dia todo de qualquer maneira, por alguma razão. Demorou cerca de uma semana para eu receber uma resposta. Tenho até hoje a carta que recebi em 15 de agosto de 1999. A carta dizia o seguinte: Querido Elliot, muito obrigado por sua carta. Eu adoraria ter você aqui no meu porão. Nós iríamos brincar, ver filmes e fazer uma fogueira durante um acampamento no meio da floresta. Venha à minha casa em Caledon, Ontário, Canadá. Espero muito poder me divertir com você. Com amor, Sr. Urso. Eu não posso acreditar que meu pai nunca encontrou esse cara, já que ele me levou até a casa. E em seguida é quando a polícia se envolve, com perguntas intermináveis, fotos de crianças aterrorizadas, florestas e etc. Isso me leva à razão pela qual estou escrevendo esse blog. Aquele psicopata e seus amigos ferraram a vida de algumas pessoas naquela época com aquela merda toda. E parece que agora ele está tentando entrar em contato comigo de novo. E a coisa toda da polícia está voltando em minha mente. Isso trouxe 1999 de volta para mim, mais de uma década mais tarde. Isso está acontecendo mais uma vez. As pessoas têm me enviado e-mails perguntando o que exatamente me aconteceu em 1999. Eu vou contar. Estes programas de TVs estranhos que eu estava assistindo aparentemente foram feitos para atrair crianças para a casa do Sr. Urso, o que depois chocou a cidade inteira. Meu pai realmente me levou até Caledon, seguindo o endereço do Sr. Urso que tinha deixado na carta. A casa ficava fora da cidade, em campo aberto, em terras agrícolas. Ainda me lembro daquela casa. Parecia uma velha casa de fazenda que parecia ter sido construída antes dos anos 1900. As janelas estavam todas fechadas com tábuas e tudo parecia estar em ruínas. Como nós caminhamos até a casa, me lembro que meu pai checou o endereço várias vezes, olhando para a casa com descrença. Então, a porta se abriu. Eu esperava que o Sr. Urso estivesse à porta, mas fiquei surpreso ao ver um policial emergir da porta rangendo. O oficial começou a falar com meu pai, enquanto eu rapidamente perguntei se era a casa do Sr. Urso. O rosto do policial se encolheu um pouco e ele murmurou: "Oh Deus", ou algo do tipo. E ele começou a falar em voz baixa com meu pai, e eu não consegui ouvir. Mesmo assim, meu pai me disse para ir para o carro imediatamente. Então, nós simplesmente fomos para casa. Meu pai estava calado durante todo o percurso para casa. Eu senti que algo estranho tinha acontecido. Meu pai não me contou o que aconteceu e eu acabei esquecendo dessas coisas, de qualquer maneira. A lembrança do Canal 21 não veio por um longo tempo, e quando eu perguntei sobre isso ao meu pai, ele falou que não existia. Acho que foi quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, que eu soube a verdade. Me lembrei do Canal 21 um dia qualquer, e perguntei ao meu pai, de novo, e ele finalmente decidiu que deveria me falar a verdade.
Caledon Local 21 foi um canal de TV local que transmitiu programas entre outubro de 1997 e agosto de 1999, na região de Peel, de Ontário, Canadá. O canal inteiro foi feito a partir de uma casa em Caledon, a que eu visitei, executado por um homem que não era conhecido por qualquer pessoa da cidade. O canal estava disponível apenas para televisões mais antigas, porque o sinal só era alcançado por aquelas velhas antenas sobre a TV, que provavelmente tinham frequências menores. O homem criou todos os shows do canal, todos os quais eram espetáculos para crianças. Ele era o Sr. Urso e ele era o misterioso cinegrafista. A verdadeira razão ele criou o canal era mais perturbadora do que foi originalmente pensado. Como você deve ter adivinhado, ele sequestrou crianças e os manteve sob cárcere no porão. Mas, enquanto a maioria das pessoas achava que ele era um molestador de crianças em série, ele realmente queria usar as crianças para outra finalidade. O dia em que eu cheguei na casa, o homem havia fugido de sua casa na noite anterior, um dia antes da polícia iniciar as investigações. Eu não era o único que estava assistindo. Me desculpe por demorar a responder a quaisquer perguntas, mas eu não tive acesso à minha conta de e-mail por algum tempo. De qualquer forma, me deixe finalmente acertar as coisas com o que eu sei. Em outubro passado, visitei a casa anteriormente propriedade do homem que dirigia o Caledon 21. 2 mulheres viveram lá, operando uma creche. Bem irônico, eu acho. Agora, irei responder às questões que vocês mandaram para mim. Quem mais assistiu o Caledon Local 21? Eu sei que outras pessoas assistiram com certeza, incluindo aquelas que faleceram na casa. Depois de algumas pesquisas no Google, eu encontrei pessoas nos fóruns NewSeeker que discutiam programas do Caledon Local 21. Eles falavam sobre os programas infantis que eu assisti, mas também de outros 2 programas que eu nunca havia visto. Um usuário chamado I Am Real Life parecia conhecer todos os episódios dos programas transmitidos. E aqui estão os 2 que eu nunca tinha ouvido falar. O primeiro é o Anjo Caído e Vida. I Am Real Life o descreveu como um show bastante chato sobre um cara divagando na frente da câmera sobre como devemos agradar a Satanás e apaziguá-lo antes que seja tarde demais. O segundo se chama Pinte com a Alma. O I Am Real Life e outro usuário chamado SigY92 estavam discutindo sobre este programa. Eles descreveram como sendo parecido com a Bruxa de Blair, uma vez que consistia em um cinegrafista vagar em torno de uma floresta durante a noite, sem fazer nada em particular. Se eu achar a conversa, vou colocar o link para vocês. Onde está o Sr. Urso, ou o cara que vestia a fantasia? Se eu soubesse, já teria dito antes. Eu não tenho nenhuma ideia de onde esse cara tá, se está vivo ou morto, e eu espero que morto. Quando eu me encontrar com um amigo do meu pai, irei perguntar a ele sobre isso. Talvez eu possa obter uma resposta mais definitiva. O que o Sr. Urso fazia com as crianças? Esta é a pergunta mais frequente que eu recebi. Descobri isso em outubro através de um amigo do meu pai, o que é um oficial regional aposentado em Caledon. Aparentemente, o homem que vivia o papel do Sr. Urso levava as crianças para fora da casa e para a floresta nas proximidades. O que ele fazia lá, a polícia não sabe exatamente ao certo o que aconteceu. Mas 16 corpos carbonizados de crianças na idade entre 4 e 13 anos foram encontrados em uma vala profunda de 4,6 por 4,6 metros aproximadamente, dentro da floresta. O amigo do meu pai não quis entrar em mais detalhes, mas eu o encontrarei na próxima quinta-feira, então talvez
possa adquirir mais informações dele. Isso é tudo que eu tenho por agora. Obrigado por manterem o interesse no meu vlog. Eu vou tentando reunir o máximo de informações que puder para a próxima postagem. Eu estou realmente muito interessado nessa minha história do passado. Deve ser o meu direito de finalmente saber o que diabos aconteceu. Me desculpem, eu não tenho postado nada por um tempo e meio que perdi o interesse por esse canal desde que eu percebi que o foco se tornou procurar mais informações sobre o proprietário do Caledon Local 21. No entanto, há algumas semanas eu encontrei uma mina de ouro. Encontrei algumas respostas através do pai de uma criança que eu costumava tomar conta. Ele mora do outro lado da rua e eu costumava cuidar dos filhos dele quando eles eram menores. E ele atualmente está desempregado. Ele morava perto da mata naquela época, fora da cidade de Caledon, e testemunhou atividades do proprietário do Canal 21 na floresta. Seu nome é Anthony Polo. Quando Polo vivia no pequeno bangalô fora do bosque, costumava se aventurar em fumar cigarros de maconha antes de retornar ao seu trabalho como artesão de madeira. Polo descreveu que às vezes ouvia vozes de crianças provenientes das profundezas da floresta, bem como enxergava luzes brilhando a uma distância grande na direção das vozes. Polo me contou que esses eventos começaram no final de 1997. Uma nota: este é o período em que o Caledon Local 21 começou a ser exibido. Ele acabou se irritando com os barulhos, ou talvez tenha ficado intrigado com as ocorrências e resolveu investigar. Paulo descreveu como a cena toda parecia quando ele chegou lá. Havia um grupo de crianças. Ele estimou uma quantidade entre 13 a 15 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, reunidos em torno de uma grande fogueira em chamas. Com eles havia um único adulto. Paulo conversou com o homem, observando sua aparência desleixada em comum como a de um viciado em crack, e perguntou o que ele estava fazendo na floresta com as crianças. O homem disse que estava em um acampamento e que eles faziam com frequência. Paulo não suspeitou de nada, pois Caledon é uma das províncias com menores taxas de criminalidade no Canadá, e simplesmente deixou por isso mesmo, e pediu que fossem um pouco mais silenciosos. Paulo, em seguida, fez uma pausa antes de me dizer que eles nunca respeitaram seu pedido. Pelo contrário, por vezes, ele ouvia as crianças cantando alto em uma língua desconhecida. Ele não se incomodou em ir conversar com o homem de novo, já que o homem estava de mudança de qualquer maneira. Eu disse a Paulo que aquele homem era provavelmente o proprietário do canal. Eu disse a Paulo que aquele homem provavelmente era o proprietário do Caledon Local 21. Mas ele duvidou, porque soube por vários outros moradores da região que ele estava se mudando para Pickering, uma cidade próxima. Aqui está o que eu sei até agora. O homem levava as crianças para a floresta regularmente para acampar. A fogueira que Paulo descreveu pode ter sido feita no local onde a cova com os corpos das crianças foi encontrada. As crianças que Paulo viu naquele dia eram provavelmente as que foram encontradas mortas. O homem se mudou para Pickering, uma pequena cidade a leste de Toronto. Vou discutir isso com um amigo do meu pai, o ex-policial, e ver se isso corresponde a qualquer coisa que a polícia saiba sobre o caso. Também quero que, se ele tiver qualquer outro conhecimento sobre o que foi exibido no Canal 21. Boas notícias! Eu falei com um amigo do meu pai e ele revelou um monte de informações para mim. Primeiro, eu perguntei se a polícia tinha qualquer informação sobre o homem que dirigia o Caledon Local 21. E ele respondeu que eles somente tiveram as mesmas informações por anos e nunca encontraram um suspeito.
No entanto, a polícia regional de Peel tem algumas fitas de vídeos encontradas na casa onde Caledon Local 21 foi transmitido, e ele me levou para que eu pudesse assistir algumas. Eu acho que eu nunca disse muito sobre ele, mas o nome do amigo do meu pai é Mitchell Wilson, um cara muito legal, e ele parece entender minha sede de conhecimento sobre o que aconteceu no final dos anos 90 naquela casa. Ele acha que foi errado meu pai ficar tanto tempo sem me dizer nada. Ele me levou para a delegacia de polícia na Estrada Davis. Para quem não sabe, é a maior estação em Caledon e uma das maiores da região de Peel. Cada uma das principais estações ao redor de Peel tem algumas fitas. A estação de Davis tem 3. Eu tive que assistir todas elas. Infelizmente não recebi a autorização para levar para casa, por razões óbvias. Quando o administrador da polícia trouxe estas fitas, eu realmente soltei um "oh merda" e ri um pouco alto. Claro que ganhei olhares assustadores dos oficiais da equipe, mas o Wilson explicou a eles a minha experiência com o Sr. Urso e sobre eu ainda possuir a carta que ele me enviou. Como nos outros episódios, este incluía um cara vestido com um traje, uma fantasia de urso. O capítulo começa com o Sr. Urso gingando até a mesa com a toalha vermelha, com uma garrafa de suco de laranja em uma das patas. Na mesa havia 16 copos pequenos de bebidas, parecendo aqueles copos de pinga que você tome apenas uma única dose, bem como uma pequena garrafa que continha um líquido desconhecido. O Sr. Urso derramou uma quantidade igual de suco de laranja em cada copo, antes de abrir a garrafa menor e depositar uma gota do líquido misterioso neles. Em seguida, o Sr. Urso sai da visão da câmera. Haviam sons menores de fundo, e logo o Sr. Urso volta por trás da câmera. O seguindo estavam todas as 16 crianças. Alguns aparentavam cerca de 4 anos, muito pequenas, enquanto outros aparentavam ser quase adolescentes. À medida que as crianças estavam em cena, o administrador comentou que este é o único episódio que mostra todas as 16 vítimas. As crianças pareciam todas bastante contentes, exceto uma que tinha hematomas visíveis no rosto, e ao contrário das outras crianças, ele tinha uma expressão de medo. Este garoto aparentava seus 11 ou 12 anos, o que me levou a reconhecê-lo. Ele era o garoto que tinha perguntado sobre a irmã, que posteriormente teve um destino desconhecido no episódio 23 que eu assisti em julho de 1999. Quando contei isso ao oficial, ele confirmou que era sim o mesmo garoto e que ele também foi destaque no episódio 24, um capítulo que foi ao ar somente uma única vez, em julho de 99, às 3 horas da tarde, e que a polícia ainda não tinha encontrado a fita. O Sr. Urso, então, começou a cantar uma música sobre frutas cítricas e os benefícios da vitamina C. Eu mal podia entender a letra por causa da máscara de urso. As crianças todas beberam o seu suco, exceto o menino do episódio 23, que o fez relutantemente. E o capítulo terminou. Depois de eu ver as 3 fitas de posse da delegacia da estação de Davis, fiquei satisfeito, mas temporariamente. Eu ainda quero saber a história completa. A polícia, contudo, continua me dando sempre a mesma porcaria sobre o criador do Caledon Local 21 ser um pedófilo fetichista, bem como um praticante de estudos ocultistas. Vou terminar aqui por hoje. Entrar na universidade primeiro, reunir as informações depois. Espero voltar a este canal o mais rápido possível. Em 17 de abril, eu finalmente consegui minha licença G2, em Ontário, no Canadá. Essa licença lhe permite conduzir um carro, bem como com alguns passageiros, após 6 meses.
Eu, claro, tirei vantagem disso e dirigi até Caledon para um pequeno, digamos, passeio de domingo. Não tenho atualizado este canal há algum tempo e percebi que poderia muito bem visitar a casa onde o canal infame da minha infância foi localizado. A casa parecia diferente do que quando eu a vi pela última vez, em outubro. O lugar não era mais usado como uma creche e ficou lá, abandonado. No entanto, tinha uma placa de vende-se, mostrando que alguém ainda a possuía, querendo se livrar dela. A casa abandonada trouxe memórias nebulosas à minha mente, principalmente daquele dia que meu pai me levou para visitar o Sr. Urso. Um sentimento de terror veio sobre mim. O que aconteceu com as crianças enquanto elas estavam vivendo naquela casa? Eu caminhei até as escadas da porta da frente e olhei pela janela. Dentro da casa, eu podia ver um corredor quase vazio, apenas com algumas caixas ao fundo. No final do corredor, à direita, havia uma porta aberta, presumivelmente que dava para a cozinha. À esquerda, haviam duas portas. Ambas aparentemente levavam até os quartos visíveis através das janelas de fora. Eu me perguntava onde era a entrada do porão, que foi localizado e se tinha sido selado. Eu andava ao redor da casa e encontrei a minha resposta. Duas portas de madeira que se encontravam em um ângulo quase plano foram fechados com cadeado e, com certeza, levava ao porão. Não querendo ficar ali, eu parti. Você não pode imaginar o que estava acontecendo em minha mente naquele momento. Atrás da casa, o campo vazio continuava, até chegar a uma densa floresta que se alinhava no horizonte. Eu me perguntei se era a floresta onde os corpos das crianças foram encontrados. Pensei comigo mesmo. Foda-se. E comecei a andar pelo campo atrás da casa para a floresta. A floresta era estranhamente calma. Dava para ouvir os poucos sons periódicos de um pica-pau perfurando uma árvore distante. Eu cautelosamente fiz o meu caminho mais fundo no bosque, sem me preocupar com o fato de que eu não tinha ideia de onde estava indo. Eu não sei como explicar, mas parecia que havia algo que eu tinha que encontrar. Eu vim para uma parte mais fina da floresta e haviam algumas pequenas casas ao longe. A casa de Polo passou pela minha cabeça e eu me perguntei se uma dessas casas havia pertencido a ele. Me aproximei de uma pequena clareira na qual eu podia ver 3 troncos de árvores adequadamente reunidos em uma espécie de semicírculo, em uma área carbonizada, mostrando que uma pequena fogueira tinha sido acesa recentemente. Ei, cai fora da nossa terra! Essas palavras quase me causaram um ataque cardíaco. Me virei para a minha esquerda e vi 2 pessoas vestidas com roupas escuras, correndo em minha direção. Meu primeiro pensamento foi de correr, mas, no entanto, como eles chegaram mais perto, vi que eram realmente apenas crianças no início da adolescência, possivelmente 13 ou 14 anos, às vezes até 12. À medida que se aproximavam, eles perceberam o meu tamanho. Bem, eu tenho cerca de 1,86, enquanto eles não passavam de 1,75. Nós dissemos, cai fora, disse o garoto maior que vestia uma camisa do Slipknot, obviamente intimidado. Eu mantive minha posição e dei de ombros. O garoto menor, que usava uma camisa do Metallica, tirou um canivete e o apontou para mim. Não, você não quer fazer isso, eu disse em um tom profundo e sério, tentando parecer o mais durão quanto possível. Peguei meu celular. As 2 crianças se retiraram. Aquele com a camiseta do Metallica guardou a faca. Olha, cara, nós não gostamos de pessoas em nossas terras. Assim, você pode simplesmente ir? Disse aquele que estava com a camiseta do Slipknot, obviamente intimidado. Eu não tinha nada para fazer na floresta, de qualquer maneira. Então, eu soltei um "tudo bem", simplesmente, e me virei para ir embora. Mas percebi que tinha uma grande oportunidade. Algum de vocês já ouviu falar de um cara que matou um monte de crianças nessa floresta?
Tipo, uns 13 anos atrás? Eu perguntei às crianças. Os dois se entreolharam em confusão, mas o da camisa do Metallica respondeu: Sim, todo mundo sabe sobre esse cara. Ele disse pra mim como se eu fosse burro. O garoto da camisa do Slipknot continuou: Ele vive por aqui, nos esgotos. O amigo do meu irmão mais velho disse que viu em uma fantasia de urso uma vez que passeava pela floresta durante a noite. Meus instintos me disseram que provavelmente era uma mentira, e o proprietário do Caledon 21 está provavelmente muito longe, existindo apenas como folclore nesta pequena comunidade. No entanto, como um ser humano, o pensamento do misterioso desconhecido desperta interesse. E onde fica o esgoto onde ele vive? Eu perguntei, só por curiosidade. Eu não acredito realmente na história do garoto. O garoto da camiseta do Metallica olhou para mim por alguns instantes, os olhos aparentemente cheios de aborrecimento, mas curiosos em mim. Você não é daqui, é? Por que você veio até aqui? Agora eu admito que eu estava um pouco assustado com a natureza da pergunta. No entanto, eu percebi que eu poderia muito bem explicar por que eu estava lá, apenas no caso de pessoas confundirem as minhas intenções. Eu disse aos garotos sobre a minha experiência com o homem e o Caledon 21, e que eu tinha que vir, talvez, procurar algum tipo de encerramento para o caso, embora eu mesmo não tivesse. As crianças pareciam familiarizadas com o canal, pois eles sorriram e olharam um para o outro quando eu mencionei isso. Eles também se tornaram mais compreensivos e me deram uma descrição detalhada sobre como chegar ao bueiro que levava ao esgoto. Pouco depois, eu decidi apenas dar meia volta e retornar para casa, deixando as crianças em suas terras. Mas, agora, você provavelmente está se perguntando por que eu deixei de ir, já que as crianças me deram detalhes importantes. É porque eu escolhi concluir o que eu tenho recolhido até agora. Aqui está o que as crianças me contaram com detalhes. O bueiro está à frente das terras das crianças, na mesma direção que eu estava indo. A fuga termina em um pequeno rio onde a água é drenada. Perto dali, há um pequeno parque infantil. As crianças me disseram que as pessoas raramente o usam. O homem, supostamente, vive no grande tubo que drena a água da chuva. As pessoas o têm visto, embora sempre usando uma máscara de urso ou o traje completo. Só uma nota. Eu não acredito que seja verdade, e penso que seja um mito criado pelos moradores. A história não parece plausível. Por que ninguém chama a polícia? Esse cara não parece suspeito? Essas e outras questões tornam a história inválida. Eu visitarei o bueiro, não porque eu acredito na história, mas porque eu quero uma desculpa para voltar a Caledon de novo. Então, este canal não morre aqui. Sem mais fitas para assistir, eu não sei o que mais falar. Mas, obrigado por continuar a apoiar a mim e ao meu canal. Eu sei que muitos estão ansiosos para obter mais informações sobre o que aconteceu em Caledon durante o ano de 1999. Eu farei o meu melhor para continuar minha pesquisa sobre o tema. Quase 5 meses desde que eu fiz a última atualização. Eu suponho que todos praticamente acharam que eu estava morto, certo? Felizmente não estou. Mas, sério, eu realmente tenho estado muito ocupado nos últimos meses. E um canal sobre algo que poderia ter me matado quando criança está um pouco abaixo da minha lista de prioridades atualmente. Agora, estou morando em Waterloo, em Ontário, e frequentando a universidade da cidade. Estou cursando o curso de Engenharia da Computação. Como você pode imaginar, a engenharia não é nenhum passeio no parque. Então, obviamente, eu quase esqueci do canal. Mas agora estou de volta. Me lembrei de
visitar o bueiro de drenagem de tempestades que as crianças da floresta de Caledon me falaram. Ela estava fora em uma clareira entre as áreas arborizadas, perto de um pântano. Infelizmente, eu não encontrei absolutamente nada, exceto por uma tartaruga que se retirou para sua casa quando me viu. Eu tirei algumas fotos da população. Além disso, me deixe dizer que não era um bueiro como eles diziam. O que vi foi um tubo simples, possivelmente para canalizar a água em excesso a partir do pântano. Quando voltei de Caledon, no entanto, eu simplesmente adiei a atualização de tudo até que acabei esquecendo do canal. Ele simplesmente não me parece mais importante. Não era até recentemente, pois agora estou interessado no meu caso de novo. Isso porque, em 10 de setembro, recebi um e-mail deste endereço, returndeb@hotmail.com, que dizia o seguinte: Caro Elliot, meu querido menino, tenho muita saudade de você sempre. Como você cresceu? Seus olhos cintilantes continuam os mesmos, aqueles olhos à procura de aventura. Como eu imagino eles, traz calor para o meu coração de velho urso. Naquele dia, você veio me visitar e eu me senti tão feliz que eu queria sair e colher morangos. Ele me disse que você me procuraria. Assim, ele me disse que você procuraria. Agora vai ser em breve. Você não vai sair tão solitário em breve. Eu sinto muito por não ter dito olá quando você veio me visitar. Não uma vez, mas 2 vezes. Não há perigo. Em breve você vai finalmente poder brincar com as outras crianças. Eu vou tentar fazer o meu porão ainda mais aconchegante do que antes. Sem abraços felpudos, Senhor Urso. Obviamente, esse e-mail é falso, mas ainda assim eu gostaria de agradecer a quem me enviou. Esse e-mail me assustou no início, mas, por causa disso, agora estou cheio desse novo interesse em continuar o meu canal. Eu acho que é engraçado tentar perseguir os mistérios. Eu sempre me questiono. Agora, meu companheiro de quarto sabe sobre tudo isso. Ele pensou que a carta era real. Ele realmente parecia mais assustado do que eu por um segundo, mas encolheu os ombros, então ele fez também. Quero dizer, quais as chances disso ser real? Como o Senhor Urso saberia que eu fui para Caledon nessas ocasiões? Mais ainda, como ele saberia o meu e-mail ou que eu ainda estou interessado no seu porão? Bem, enviei uma resposta ao Return Tab. Uau! Apenas olhando para o endereço de e-mail, você pode dizer: alguém queria me assustar. Não deu muito certo, porém, a quem quer que seja, muito obrigado por acender o meu interesse de volta para a matéria completa. Talvez eu possa descobrir mais sobre o que aconteceu com o Senhor Urso. Esperançosamente, porque, embora eu não acredite nesse e-mail, uma parte de mim ainda se sente ansioso. Obrigado a todos aqueles que ainda estão me seguindo e se tornando ávidos fãs. Por isso, estou escolhendo continuar. Obrigado, pessoal. Uau! Eu não posso acreditar que esse canal ainda não foi deletado. Eu não tenho postado há quase um ano. Eu tenho minhas razões e prefiro não falar aqui. Tem sido um ano um pouco traumático, se posso falar assim. Alguns de vocês estavam certos. Eu não deveria ter voltado a tentar reviver os mistérios da minha infância. Mas eu não pude resistir. Desde o último post, muita coisa aconteceu. Vamos recapitular aonde eu estou agora com relação ao incidente do Senhor Urso. returndeb@hotmail.com não está mais em uso. Eu tentei responder ao e-mail, mas não obtive resposta. Tentei de novo em março, mas ainda sem resposta. Eu me mudei para Ottawa, capital do Canadá, por conta da faculdade. Então eu não tenho ido para Caledon ou para casa na região de Peel já faz um bom tempo. Eu tinha minhas razões para me mudar, como você pode imaginar. Eu tive que fazer uma nova conta de e-mail por conta das pessoas que continuam me enviando brincadeiras, fingindo ser o Senhor Urso. Muito obrigado, gente. Só que não.
Por que eu me arrisquei a voltar para este canal? Um motivo. Mitchell Wilson. Se lembram do amigo do meu pai? Aquele ex-policial? Então, ele me telefonou no dia 23 de outubro para falar sobre uma fita que foi encontrada em uma filial da Biblioteca Pública de Brampton. Para quem não se lembra, Brampton é a minha cidade natal. Ele disse que não é permitido a ele discutir o conteúdo porque ela ainda é uma evidência, mas ele me pediu para ir dar uma olhada quando eu voltar para casa. A fita deve ter o mesmo conteúdo da outra, porque todos nós sabemos qual foi a última fita que eu assisti. Eu só posso imaginar que pode ser sobre ele, o Caledon 21. Acho que eu só quero dizer que estou continuando com o blog e obrigado a todos que ainda seguem. Eu não sei quando será a próxima atualização dessa história, mas quando eu assistir o que tem na fita, eu vou falar aqui com vocês. Eu não sei o que esperar, mas a ideia de ver outra fita tem me interessado em todo esse mistério de novo. Tem sido um longo ano para mim. A faculdade tem me presenteado com muitas noites sem dormir, especialmente depois que eu me transferi para Ottawa, que com certeza é um lugar certo para se divertir. Só que não. Mas agora eu estou de volta em casa, melhor dizendo, na casa do meu pai, em Brampton, a cidade em que eu cresci. Cheguei em casa no dia 18 de dezembro e fui visitar alguns amigos. Ou pelo menos é o que eu queria ter feito, já que o feriado que eu geralmente tenho esse mês não existe. Para atender às centenas de e-mails e comentários que eu tenho recebido, sim, eu assisti às fitas que o amigo do meu pai, o Mitchell Wilson, prometeu me mostrar. Essas fitas, no entanto, agiram como uma maldição. Quero saber mais, mas ao mesmo tempo eu quero esquecer tudo. Só que eu precisava ver essas fitas. Não só para mim, mas para todos que estão aqui agora, tão intrigados quanto eu, pelo homem sinistro vestido de urso do meu passado. No entanto, depois de ver essas fitas, eu sinto que aquele poço de medo dentro de mim, mais uma vez, esse sentimento de saber que todas aquelas crianças daqueles vídeos estão mortas. Que eu poderia ter sido uma daquelas crianças e que a humanidade é apenas um borrão escuro. Se você não pulou essa parte para o mais suculento detalhe, obrigado por ouvir minha divagação. Na quarta-feira, no dia 1º de janeiro, eu liguei para Mitchell Wilson e perguntei se teria um tempo para que eu pudesse passar lá para ver as fitas. As coisas estavam bastante lentas na estação por conta de uma tempestade de neve, mas ele disse que eu poderia ir lá a qualquer hora. As fitas estavam em um lugar não muito longe, então eu enfrentei as estradas lamacentas e os terríveis motoristas de Brampton e fiz o meu caminho para a delegacia regional de Peel, que fica no centro. Eu encontrei o Wilson na frente da escrivaninha, então ele me levou até o segundo andar a um pequeno escritório. Ele me instruiu a sentar em um banco e esperar enquanto ele corria para pegar as fitas. Antes de deixar o escritório, ele se virou para mim e disse: Eu sei que vocês estão curiosos, mas você tem certeza que quer fazer isso? Claro que sim. Ou pelo menos, eu pensava que sim. Além disso, o amigo do Wilson tinha mexido um monte de pauzinhos para me fazer chegar lá e eu não queria perder essa oportunidade. Essa estação em particular, tinha 2 fitas em mãos. Eu só tinha permissão para assistir uma delas, porque a segunda, aparentemente, estava muito danificada para girar em um videocassete. Porão do Sr. Urso, episódio 30. O Sr. Urso nunca deixou de ser perturbador para mim, especialmente depois do que quase aconteceu quando eu era mais novo. Esse episódio ocorreu fora, em uma floresta no crepúsculo, tornando um pouco difícil de ver, especialmente considerando a qualidade do filme. Como sempre, uma marca registrada de qualquer coisa do Caledon Local 21. O episódio começou com a câmera focada, digamos, nas patas do Sr. Urso, apontando para si mesmo. Aquela máscara de urso parecia mais sinistra na sombra das árvores. A voz abafada e inconfundível falou: Olá, crianças.
Hoje eu farei uma coisa muito maravilhosa para os meus amigos. Vou levá-los a uma terra distante, onde eles vão certamente ser felizes. O Sr. Urso virou a câmera ao redor para mostrar um trator com um trailer atrelado. Mas o que mais se destacou no trailer foram as 7 crianças que estavam nele. Eles estavam parados, lado a lado. Esta aqui é a primeira carga, mas outras estarão a caminho em breve. O Sr. Urso se virou e apontou a câmera para uma grande lona no chão. Ele puxou a lona, que revelou um grande buraco que devia ter pelo menos 3,60 metros de profundidade e talvez cerca de 4,60 metros de largura. O resto do episódio se consistiu em Sr. Urso pegar cada criança e deixá-la cair no buraco. Perguntei ao Wilson se elas já estavam mortas. Ele sacudiu a cabeça e respondeu: Ainda não. Logo, todas as crianças estavam no buraco. Alguns estavam em posições incômodas, devido a ter sido atiradas. Mas elas pareciam inconscientes. A vitamina C certamente irá ajudar as crianças nessa grande jornada que os espera, disse o Sr. Urso, movendo a câmera para várias garrafas de gasolina ao lado de um arbusto. A câmera fazia um zoom nas garrafas enquanto o Sr. Urso cantarolava antes do episódio terminar. O Wilson me revelou que estas eram 7 das 16 vítimas encontradas queimadas. A gasolina é o que o homem que representa o Sr. Urso usou para queimá-las. Um buraco cheio de crianças queimadas. Quem diabos faria isso? Esse sentimento de pavor me encontrou de novo quando eu percebi que eu poderia ter sido uma dessas crianças. O Wilson me explicou que ele tinha mentido anteriormente e a segunda fita de propriedade da filial da polícia de fato funcionava e continha a filmagem da gravação propriamente dita. No entanto, ele sentia que eu não era capaz de lidar com isso, pois a natureza era perturbadoramente gráfica. Sabe, talvez eu realmente não consiga. Eu não quero nem vê-la. Eu tô satisfeito, mas eu só preciso de algum tempo para me recompor. A coisa é que o homem que transmitia o Calidon 21 local ainda está lá fora. Era uma vez. Lá vivia um rapaz chamado Elliot. Elliot era um menino inteligente que adorava brincar com seus amigos. Um dia, ele assistiu a um programa de televisão sobre um adorável urso e seus pequenos amigos. As crianças adoravam a ajuda um dos outros, como boas crianças fariam, mas eles também adoravam o urso. O urso amava as crianças, uma vez que as crianças eram tão boas em ajudá-lo e ao anjo caído. As crianças e o urso queriam brincar para sempre, mas o anjo caído precisava de ainda mais ajuda. Por isso, as crianças tiveram que fazer o sacrifício final. Porque é isso que os amigos fazem, Elliot. Eles ajudam uns aos outros. Nos ajude, Elliot. Grave com a gente, Elliot. Eu quero você, Elliot. Ele quer você, Elliot. Volte para o meu porão. Peço, por favor, com açúcar de confeiteiro e glacê no topo. Senhor Urso. Eu queria atualizar mais. Eu realmente queria. No entanto, determinadas circunstâncias têm me feito desligar de todas as coisas de Calidon 21. Eu recebi desde então centenas de e-mails sobre o meu canal e eu fui até mesmo contatado por uma revista para falar sobre a minha história. Mas agora é a hora de colocar as coisas a limpo para todos. Onde eu estive por um ano, a história da Caixa de Pandora é verdade. E eu a abri. Eu a abri em junho passado, quando eu assisti a segunda fita na posse da polícia em Bramalea, onde fica a central da polícia.
O outro assunto que eu gostaria de abordar é o número de piadas e e-mails falsos que eu tenho recebido de pessoas que afirmam ser o Sr. Urso. Vamos começar com a segunda fita. Isso é o que me traumatizou e me fez parar a minha busca temporariamente. Depois de algumas semanas de silêncios, eu decidi pedir a Mitchell Wilson se eu poderia ver o que havia na segunda fita infame que ele tinha falado. Eu não sei o porquê. Eu apenas senti que, vendo essa fita, me daria algum fechamento. Wilson estava obviamente relutante em me mostrar, mas eu era persistente. Ele me fez uma oferta. Se eu ainda estivesse interessado quando eu completasse 20 anos, ele iria me mostrar. Não sendo capaz de fazer muito mais, eu apenas esperei, até o momento que eu completei 20 anos em junho. Eu estava definitivamente ainda interessado em ver a fita. Eu fiz uma ligação para Wilson e ele admitiu que esperava que eu fosse esquecer da fita, mas eu não queria um não como resposta. Você realmente não precisa ver a fita. Ele ficava me dizendo, mas eu tinha necessidade de ver e ponto. Claro, o suficiente. Ele me convidou para ir a Bramalea em uma tarde de segunda-feira. Depois de ter visto todos os filmes de Jogos Mortais e um vídeo de matadouros de animais na minha aula de ética, eu tinha certeza de que seria capaz de lidar com a fita, como eu era otimista. O Porão do Sr. Urso, episódio 31. Quando Wilson foi buscar a fita de provas, o oficial encarregado da sala de provas balançou a cabeça para mim e o seu rosto estava dizendo: "O que você está fazendo?" Wilson explicou que esta fita incluía o último episódio conhecido do Porão do Sr. Urso. Eu, legitimamente, supus que estaria vendo o destino das crianças e comecei a sentir uma sensação de pavor. O episódio abriu dentro de uma floresta, como nos episódios anteriores. Demorei para perceber isso, porque era noite e as árvores e as folhas pareciam formas dançantes em torno da escuridão. Um fraco brilho de luz estava presente no lado direito da tela. Não houve qualquer áudio aparente. Parecia ser uma noite de ventania, e mesmo assim, as árvores não faziam qualquer barulho. Lentamente, a câmera começou a deslocar para o brilho, revelando fumaça subindo de um buraco com as pontas das chamas saindo da parte superior deste buraco. O Wilson fez uma pausa nesse ponto. "Você tem certeza que quer ver isso?" ele me perguntou. Eu insisti que sim, apesar de uma voz na minha cabeça dizer para parar. O vídeo continua. O cinegrafista se move em direção ao buraco, mostrando um poço de fogo. Esse foi o buraco que eu tinha visto no episódio anterior, só que dessa vez estava cheio de formas. Eu podia ver as formas se movendo, vibrando, agitando, e algumas já imóveis. Eu sabia perfeitamente bem o que eram. A câmera começou a se ajustar à luz. E carne queimando, vermelho, preto, um borrão de movimento e cores surreal. Eu gostaria de poder esquecer o que vi, mas você não pode esquecer uma cena como essa. Este não era um filme de terror. Era a realidade. Os seres humanos sendo mortos de maneira horrível. Um destino que eu poderia potencialmente ter vivido. O vídeo, de repente, corta para o alvorecer. A câmera posiciona agora mais longe do buraco. O fogo tinha acabado. No entanto, ainda havia fumaça fumegante. A figura foi à frente. A reconheci imediatamente. A roupa do Sr. Urso foi colocada no chão. Vazia, ela parecia tão inanimada. A roupa foi colocada em forma de cruz. O cinegrafista fez uma volta em torno do terno, o tratando como se fosse um artefato estimado. Colocando à frente da fantasia, havia um sinal, em letras vermelhas, INRI. INRI foi impresso.
O cinegrafista se voltou para uma das extremidades da fantasia, ampliando a cara de urso. O episódio terminou finalmente. Eu fiquei sem palavras. Foi como um sonho. Você pode encontrar um monte de coisas terríveis na internet, mas eu nunca tinha visto nada desse jeito. O Wilson me perguntou se eu estava bem e eu respondi com um trêmulo sim. E assegurei de que estava bem e que o vídeo me deu algum fechamento ao longo de todo o incidente. Ele não parecia muito confiante, mas deixou por isso mesmo. Ele estava certo. Porém, eu tive pesadelos durante semanas. Eu desisti, eu não me importava mais com essa coisa toda. Um homem doente, queimando um monte de garotos vivos, nos atraindo com um canal de TV para crianças falso. Eu poderia ter sido uma das vítimas, mas eu ainda tô aqui. Acho que eu deveria ser grato, mas eu me sinto culpado. Eu ainda estou aqui apenas por sorte. 10 meses depois, eu estou de volta, mas agora eu preciso acertar outra coisa. Meu e-mail foi inundado com mensagens. Algumas pessoas pediam mais detalhes. Outras perguntaram se eu podia enviar as fitas. E ainda outras me enviaram e-mails afirmando ser o Sr. Urso. Em primeiro lugar, nem eu mesmo, envolvido no caso, posso obter as fitas, pois elas são, em primeiro lugar, provas da polícia. Em segundo, eu não tenho nenhuma ideia de como rodar um VHS no computador. Agora, para as pessoas que fingem ser o Sr. Urso, você não está me enganando. Quando existem dezenas de pessoas que fingem ser a mesma pessoa, isso não funciona. Eu mesmo vi um Caledon Local 21 falso no YouTube, que é bonito, mas não é real. Ainda mais irritante é o fato de que alguém hackeou minha conta só para colocar algum poema idiota sobre mim nesse canal INRI, postado logo acima dessa atualização. Eu vou deixá-lo aí só para mostrar para vocês. Contatei um administrador sobre essa entrada. Ele me disse que foi postado no Dia das Bruxas. Nossa, que assustador. E anexado ao e-mail paintwithb@aol.com, que eu assumo é outro e-mail piada. Eu estou bem sobre o episódio 31, mas as imagens que eu vi ficarão comigo por um bom tempo. Vou entrar em contato com Mitch Wilson novamente e espero conseguir assistir às outras fitas na posse dos outros ramos da polícia de Peel. Vou tentar atualizar vocês assim que puder. Eu tenho certeza que isso não vai demorar mais de um ano de novo. E obrigado a todos que estão escutando este canal.